para levantar. Bom, gente, vamos dizendo. O nome de Rebeca é Rebeca, eu sei. O nome de Diego também já sei. O casal que está aí atrás, qual é o nome de vocês? Leandro e Ana Cláudia. Leandro e Ana Cláudia. Vocês são casados? São irmãos? Somos casados. Casados em Cristo. É verdade. Você sabe que muçulmanos nos acusam desse crime, né? Sabia? Ah, é? Não. Somos acusados desse crime pelo mundo muçulmano. Casarmos com nossos irmãos. Somos acusados de sermos politeístas, porque cremos num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E somos acusados de realizarmos rituais de canibalismo. Participação da ceia, nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o seu sangue. Você vê que se justifica tudo que se quer nessa vida a partir desses argumentos, né? Deixa eu tirar aqui a campainha do telefone. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais. Diego, dá para você ver daí? Dá 50% de Ok. Então, minha gente. Queridos irmãos, bom dia, boa noite, a paz de Jesus. Vamos orar para a gente começar. Vou pedir ao Diego para fazer essa oração para a gente. Pode ser, Diego? Pode ser, eu acho que aqui está pegando vocês. Vou baixar um pouquinho. Pode. Pai querido, Pai, quero te pedir nessa noite que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, para tudo que o professor foi explicar, que acima de tudo, Senhor, que a presença do Espírito Santo esteja aqui nos ensinando e abrindo o nosso entendimento, Senhor, para tudo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor possa providenciar, Senhor, a vinda de quem está no caminho, que traga todos em segurança e a sua presença seja o principal motivo, Senhor, da gente estar aqui hoje, para aprender um pouco mais de você, saber, né, o que o Senhor quer nos ensinar, que a gente possa estar com a mente e principalmente o coração aberto, Pai. Amém, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Amém, queridos. Bom, queridos, olha só. O meu nome é Luiz Pires de Carvalho. Na semana que vem eu trago uma outra máscara, tá? Uma máscarazinha mais suave, que essa aí tá ruim para eu respirar, até para falar também. Conseguiu, João? Se você conseguir essa aqui. Então deixa. Pequena, fica tranquilo. Na semana que vem eu trago. Não, eu trago. Tá, tá beleza. Então, gente, a nossa disciplina é bibliologia. O que é bibliologia? Bibliologia é a Bíblia é o estudo da Bíblia, né? Bibliologia é o estudo da Bíblia, é a Bíblia mais logia. Significa, logia é o estudo ou doutrina. Então, bibliologia é o estudo ou a doutrina ou a ciência teológica, essa gatinha aí, a ciência teológica que estuda as escrituras sagradas. Isso é uma das doutrinas, é uma das partes constantes no estudo da teologia sistemática
que é o carro-chefe do estudo da teologia, tá? Bom, o curso aqui é o básico em teologia, né? O meu nome é aquele Luiz Pires de Carvalho Sobrinho, ali está o meu e-mail e meu telefone. Eu estou no grupo do curso e eu vou postar hoje à noite, quando eu chegar em casa, esse documentozinho para vocês e vou postar uma apostila para vocês, tá bom? Para que vocês estejam fazendo a leitura antes da aula. É assim que a gente vai trabalhar. Bom, então a nossa ementa, ela propõe o seguinte: o que nós vamos estudar? Nós estudaremos os seguintes tópicos: a doutrina da palavra de Deus, ou seja, a bibliologia, isto é, o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus. O que esse estudo ele nos proporciona? Ele nos proporciona uma compreensão geral da revelação de Deus nas Escrituras sobre temas assim super importantes. Por exemplo, como o conceito de revelação geral e revelação especial ou particular. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Revelação geral ou revelação natural e revelação especial ou revelação particular. Revelação é revelação. Mas isso diz a maneira como Deus se revelou à humanidade, de duas maneiras, uma geral e uma particular. Uma natural e outra especial. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Nós vamos estudar conceitos de revelação progressiva. O que é isso? Deus foi aprimorando a revelação. A Bíblia, desde o seu princípio, para você ter ideia, ela começou a ser escrita há 3.500 anos atrás, aproximadamente. Tá? Ela começou a ser escrita lá no Êxodo. Claro. Lá no Êxodo, ela começou a ser escrita. Mas ela fala coisas, inclusive, de antes do Êxodo, desde o princípio. Então, em Êxodo 12:40, Deus orienta Moisés a começar a registrar as coisas, mas ali ele registra inclusive o que aconteceu antes. Perceba que Êxodo 12:40 já é no Êxodo do Egito, pós-Êxodo, nada, pode entrar, gente, fiquem tranquilos. Êxodo 12:40 é depois da saída do Egito. E Moisés escreve coisas de Gênesis 1 até Êxodo 12:40. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E a gente vai perceber que, por exemplo, a revelação não foi dada toda de uma vez só. Deus deu a revelação aos pouquinhos. Então, por exemplo, dando um exemplo assim muito claro. Vocês lembram quando a gente era... Bom, isso tem tempo para mim, para uns de vocês não tem tanto tempo. Mas quando eu estudei na escola, e eu estava aprendendo lá, primeira, segunda série, que hoje deve ser segundo, terceiro ano, eu comecei a aprender a fazer contas de adição e subtração. Conta de mais e conta de menos, né? E naquela época, o professor botava no quadro 4 mais 2, 6. 6 menos 2, 4. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. 4 menos 6. Aí o professor dizia, não pode, porque é um número menor, você está subtraindo um número maior. Não pode. Não pode, não. Depois de um certo tempo, nós descobrimos que mais 4 menos 6 é igual a menos 2. Porque até então a gente só aprendia o universo dos números naturais, que eram os números positivos, de 0 para cima. 0 mais 1 mais 2, 0, 1, 2, 3, 4. E descobrimos o universo dos números negativos posteriormente. Mas lembra que no primeiro momento, a criança ela não tem entendimento para perceber essas realidades tão complexas.
Qual é o nome dessa gatinha aí? Giovana. Giovana. Um dia, daqui a algum tempo, uns aninhos, Giovana vai perguntar Carol. para Carol: mamãe, como é que eu nasci? Aquela pergunta, eu sou pai de 3 filhos, já sou avô. Eu tenho um de 32, tenho uma de 29, tenho um de 19. Então, e tenho um neto de 7 anos. Eu já passei por isso algumas vezes. Então, mamãe, como é que eu nasci? Aí a mamãe vai ter que contar a história de como ela foi concebida, mas com uma linguagem que ela entenda, porque não vai dar, né? A mamãe vai falar, a Carol vai falar como foi que ela foi de fato concebida. Olha, a mamãe teve um relacionamento com o papai, o relacionamento é assim, assim, assado, e aí teve a fecundação do óvulo da mamãe pelo espermatozoide do papai. Não dá, né? Não rola. O que a gente... Eu já vi gente contando cada história. Eu já vi gente contando assim: o papai e a mamãe se amaram, né? Então, o papai deu um beijo na mamãe, saiu um moranguinho da boca do papai, entrou na boca da mamãe, desceu para a barriga da mamãe, o moranguinho cresceu, virou você. Olha que coisa maravilhosa. Uma história de biologia. A pessoa de planta vira gente, né? De um moranguinho ela virou uma pessoa. Mas por quê? Porque ela não tem maturidade ainda para compreender todas as complexidades e toda a explicação. Então a gente vai fazendo em doses homeopáticas. Quando Deus começou a se revelar, ele também foi dando em doses homeopáticas. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Gálatas 4, ele diz que na plenitude do tempo é que Deus se revelou plenamente por meio de Jesus. Significa dizer que tudo aquilo que o Antigo Testamento traz apontava para Jesus Cristo de uma maneira didática, de acordo com o entendimento do povo. Por exemplo, Deus primeiro estabeleceu por meio da lei que o homem tinha que sacrificar um animal para ter os pecados perdoados. Não era isso que os judeus faziam? Né? Quando Jesus veio, o que João Batista falou? João capítulo 1, capítulo 2. João Batista está lá, ali batizando seus discípulos. Aí vem Jesus, para tudo. Aí João olha para Jesus e diz o quê? Quem lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caraca, o que João estava falando? João estava dizendo para aquele povo que, na verdade, aquele cordeiro que foi morto desde a saída do Egito, lá na Páscoa, e que depois se tornou uma festa anual, que era obrigatória, perpétua, ela tem como, na verdade, o grande representante, quem é aquele cordeiro? É Jesus. Está vendo? Vocês matam. Em outras palavras, esse aí, de fato, é o cordeiro que Deus deu para aniquilar o pecado de uma vez por todas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o da festa judaica uma vez por ano. Entenderam? Então, essa é revelação progressiva. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Isso é muito legal, gente. Muito legal. Nós vamos ver sobre inspiração, canonicidade. Que negócio é esse? A Bíblia foi escrita por um método, um meio que Deus usou. A Bíblia fala que esse meio que Deus usou, um meio chamado inspiração. Mas a inspiração, teologicamente falando, é a mesma inspiração que a gente compreende? Então a gente diz assim: pastor João hoje estava inspirado. Geralmente é quando desce o sarrafo, né? Nos irmãos, alguém diz assim: estava inspirado hoje. Eu tinha uma irmãzinha lá na igreja, toda vez que eu falava uma mensagem um pouco mais dura, ela dizia: pastor, não deve estar bem não. Como se toda vez que você falasse o negócio que era ruim, era porque você não estava bem. Mas não é assim. Ou então, qual é o seu nome, irmão? Leandro. Leandro. Leandro e a Ana Cláudia.
Ou então a Ana Cláudia chega na próxima segunda-feira e diz assim: poxa, pastor, aquela aula de Bíblia foi muito legal. Quando o senhor falou de inspiração, no dia seguinte Leandro acordou inspirado. Lavou a louça todinha lá em casa. É para glorificar de pé, né, Ana Cláudia? Diz amém aí, irmão. Aí, por quê? Porque quando uma pessoa ela acorda, quando uma pessoa realiza alguma atividade dessa, a gente diz que a pessoa está inspirada. Quando você acorda e compõe uma música, ou você é um ministro de louvor, está ali na igreja e você, ou você realizou alguma coisa, a pessoa diz assim: poxa, fulano hoje está inspirado. Mas será que o conceito bíblico de inspiração tem a ver com isso? Com estar muito motivado, muito para cima? Ou tem algo mais, muito mais profundo e superior? A gente vai ver isso. Canonicidade, o que significa isso? Por que a Bíblia é um livro sagrado e é o livro sagrado? Como é que é esse negócio? Quem disse? Quem estabeleceu? Como é que foi formada essa Bíblia que eu tenho nas mãos? Você tem essa dúvida. Você acredita, eu e você temos no primeiro momento a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus pela fé. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus por obra do Espírito Santo em nós, juntamente com a fé e o arrependimento, né, o arrependimento dos pecados e a fé na pessoa de Jesus Cristo, vem a fé também de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não é verdade que a gente se converte e às vezes fica faltando algumas coisas? A gente diz assim: pô, mas eu não entendo isso ainda. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitia aquilo? Mas se Deus é contra não sei o quê, por que Deus permitiu aquilo? Se Deus é contra a poligamia, por que Ele permitiu Davi, por exemplo, ter muitas mulheres? Aonde que tem um nexo nisso? Né? Então, por exemplo, nós vamos ver isso daí também. E aí nós vamos ver um pouquinho de Antigo e Novo Testamento, como cada um desses partes da Bíblia foram compostos. Quem definiu quais eram os livros que tinham que fazer parte daquilo ali? Nós vamos estudar sobre isso. Tá bom? Como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Nós vamos fazer isso naquela estrutura ali. Vou botar isso aqui para vocês. Nós vamos ter, na verdade, 7 dias de aula, ou minto, 5 dias de aula, mas com 7 conteúdos. Eu vou explicar para vocês por que 5 dias de aula. Boa noite, irmãos queridos. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui. Boa noite para todos vocês. Me perdoem só eu não ter parado ainda. Estou esperando chegar mais gente para perguntar de novo quais os nomes de vocês, tá bom? Até antes da gente terminar a nossa aula, eu faço isso aí com vocês direitinho. Ali eu já vi que é um outro casal. Legal, porque tem na outra turma que eu estava dando aula também tinha muitos casais. Tem aqui o Leandro e Ana Cláudia. Né? O Leandro e Ana Cláudia. Eu vou acertando, daqui a pouquinho eu vou acertando. Mas para mim é uma bênção poder estar aqui com vocês. Eu vou esperar o pessoal chegar mais, porque aí quando for uns 10 minutos para terminar a aula, aí eu dou uma paradinha, falo com todo mundo, a gente se conhece um pouquinho melhor, porque aí já chegou mais gente, tá bom? E aí a gente vai tocar a nossa vida em 5 aulas. Por quê? 5 encontros. Hoje e todas as 4 segundas-feiras do mês de julho, porque eu dou aula às segundas-feiras numa outra instituição, que vai entrar de férias no mês de julho. Então eu só poderia dar aula de hoje e essas outras 4. Por isso que a gente vai compor da seguinte maneira: 2 dias desses, 2 segundas-feiras de julho, a próxima, e sem ser a outra, né? A segunda e a quarta aulas, nós vamos ter o tempo integral. Então, de 7 às 10 vocês vão estar comigo aqui. Então vai ser o massacre da Serra Elétrica, né? Hoje é o princípio das dores, mas virá grande tribulação. Então vocês vão...
Mas eu espero que não seja muito cansativo para você, espero que seja legal. É porque é a maneira que eu vi com o pastor Gustavo, da gente conseguir compor as 7 aulas. Particularmente é melhor. Porque o primeiro horário ele sempre perde um pouco, porque o aluno está chegando do trabalho, é mais difícil, né? E aí o segundo horário a gente consegue também matar bastante coisa aí. Bom, então, como eu estou falando, a nossa disciplina é a bibliologia, né? Que é o estudo ou a doutrina da palavra de Deus. Esse documentozinho eu vou botar lá no grupo. O que nós vamos estudar? Hoje, apresentação, que eu estou fazendo aqui, introdução aos conceitos de revelação geral e revelação especial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas depois, aula 2, semana que vem nós vamos estudar aula 2 e 3. Por que podemos confiar na Bíblia e o conceito de inspiração. Na aula seguinte, nós vamos estudar a utilidade da Bíblia. Na outra aula, nós vamos estudar o cânon bíblico e as divisões da Bíblia e o Antigo Testamento. Vamos ver um pouquinho também de línguas originais, de hebraico e aramaico do Antigo Testamento, para vocês saírem daqui, indo na padaria pedir para comprar pão em hebraico. E a última aula a gente vai falar sobre o Novo Testamento, aí vocês vão aprender a pedir o pão e leite em grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Como é que eu vou fazer em termos de avaliação? Eu vou dar duas notas. Uma nota é o seguinte, eu vou dar para vocês uma apostila. Vocês vão receber uma apostilazinha que deve ter aí um bocado de página, tá? Eu não vou exigir que vocês leiam tudo, não. Eu vou exigir que vocês leiam para o nosso curso uma determinada quantidade, mas eu talvez dê para vocês um pouco mais, que é uma apostila que eu fiz, para vocês fica como material legal, é um material legal, tem mapa, tem tudo, vocês podem guardar, vocês podem dar aula depois com esse material, tá bom? E vou botar no grupo. Vou botar esse documento e vou botar essa apostila. Já mandei para o pastor Gustavo, ele aprovou, tudo certinho, então eu vou liberar para vocês. Quem quiser imprimir, imprime. Quem quiser ler no celular ou computador, também fica à vontade. E aí, com base nisso, o que eu vou pedir? Eu vou pedir o seguinte, olha, gente, na próxima, você botar no grupo, ó, próxima aula nós vamos estudar 2 tópicos. O tópico 2 e o tópico 3. Eu quero que vocês leiam até a página tal. Por quê? Porque você vai ler previamente, você vai entender o que a gente vai trabalhar aqui. E aqui você já pode chegar com dúvidas. E a gente tem uma aula mais dinâmica. Tá bom? E uma avaliação final. Vou dar uma provinha para vocês fazerem em casa. Geralmente é assim que eu faço. É um trabalhinho com algumas perguntas. Na maioria das vezes você pode usar consulta, tá? Porque no mundo da teologia, do estudo da teologia, a gente não inventa nada. A gente aprende, sobretudo, a buscar consultar as ferramentas que a gente tem, livros, comentários, a Bíblia, etc. Então, isso é importante. Eu acho que pode ser esse caminho que a gente vai fazer. Não se desesperem, não fiquem assustados. Como eu disse para vocês, embora venha a grande tribulação, Jesus vem e salva todo mundo, né? Ali o que eu tenho é uma bibliografia recomendada. O que é aquilo ali, Luiz? Aquilo ali é um monte de livro de teologia sistemática, na verdade, os melhores que existem. Então, você não é obrigado a comprar nenhum daqueles livros ali, mas se um dia você quiser comprar, eu quero um livro de teologia e tal, aí você tem boas indicações ali, tá bom? É isso. Então eu vou botar esse documento aqui lá no grupo, para a gente
A parte de leitura recomendada vai ser uma das notas. Então, mas como o senhor avalia isso? Como eu avalio? Perguntando na aula uma listinha. Ou no final, na prova, nesse trabalho, eu tenho uma pergunta. Fez todas as leituras recomendadas? E aí eu conto com a honestidade de vocês. Você falou 80%. 80%. Beleza, eu vou marcar lá 80% de leitura. De 10 fica com 8. Tá? E obviamente que eu tenho certeza que vocês vão colocar a verdade. Se não colocarem também, o problema não é meu, né? Deus reprova. O problema é do obreiro, né? O obreiro que vai se ver depois com o Senhor da Seara. Bom, então vamos lá. Qual é o objetivo da nossa disciplina? Qual é o objetivo do nosso estudo? Qual é o objetivo na teologia sistemática de se estudar a bibliologia? O objetivo é responder essa pergunta. Eu posso confiar na Bíblia? Você pode confiar na Bíblia? Intuitivamente, diria assim, né? Internamente, nós confiamos pelo testemunho do Espírito em nós. O Espírito Santo coloca em nosso coração a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é bem verdade que o mundo hoje, ele anda atrás da gente o tempo inteiro tentando desacreditar a nossa fé. Os amigos de trabalho, os colegas de faculdade, os amigos, os parentes, as pessoas de modo geral, muitas vezes eles estão atrás da gente, o seguinte, você acredita? Você já deve ter ouvido isso, né? Você não acredita na Bíblia, né? Isso é um livro ultrapassado. A Bíblia foi escrita por homens. Como é que você acredita nisso? E aí a gente, às vezes, óbvio, continua crendo, mas não consegue explicar. A gente crê, mas não consegue explicar a razão da nossa fé. Qual é o objetivo do estudo da bibliologia? É fechar essas lacunas, é fechar essas brechas. É fazer com que eu e você não apenas creiamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que a gente também saiba dar a razão da nossa fé. Ela foi escrita por homens, mas você não sabe nem da missa à metade. Deixa eu te contar como é que foi esse negócio. Entendeu? Então esse é o objetivo do estudo da bibliologia, que é uma parte do estudo da teologia sistemática. Por quê? Quando você vai estudar a pessoa de Cristo, a obra da cruz, o Espírito Santo e os dons espirituais, eclesiologia, a doutrina da igreja, tudo isso é baseado na Bíblia. Se você tem dúvida de que a Bíblia é a verdade, já começa desconstruindo todo o seu castelo, porque você vai estudar todo o resto, que os professores vão pegar a Bíblia e vão dizer, olha, esse é o padrão de dar, mas eu não acredito nesse padrão, então não faz sentido. Por isso que a bibliologia é a primeira disciplina da teologia sistemática. Porque primeiro você fundamenta a sua fé, porque a Bíblia vai ser usada em todo o curso de teologia. Não adianta o obreiro dizer, tudo é bem, né? A Bíblia diz, mas eu acho que, ou eu não sei, ou... Como é que a gente lida com isso? Bom, vocês confiam na Bíblia? Quem aqui tem dúvidas? Depois de tudo que eu falei, eu vou ficar até com medo de dizer, né? Ih, professor, olha que eu... Beleza, vamos lá. Mas talvez você não saiba explicar direitinho, né? Como ela foi escrita, como as coisas aconteceram. Então, a bibliologia é a doutrina das Escrituras. É o estudo da palavra de Deus. Eu vou dar para vocês uma apostila com esse conteúdo, com quanto, né? Então, quando vocês... Aqui tem todo um frufru preparado ali para vocês no PowerPoint. Mas na apostila vai estar tudo lá direitinho que vocês vão poder consultar. Então, vamos lá. Primeira questão que a gente precisa definir é isso aqui, ó. As Escrituras Sagradas
também são usualmente chamadas a Bíblia. De modo geral, ou de modo simples, nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada ao homem ou revelação especial. Então, a Bíblia, aqui você já sacou que a Bíblia é a revelação especial. Já que a revelação natural encontra-se na natureza. Então, Deus se revelou de duas maneiras ao homem. Uma revelação natural e uma revelação especial. A revelação natural ela é dada pela natureza. Nós vamos ver que Paulo diz isso em Romanos 1. A revelação especial, contudo, é dada por Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. Então, a Bíblia, esse nome Bíblia, né, ela deriva do grego biblos. A palavra biblos significa livro. Bíblia é plural em grego. Ta biblia, então é os livros. E é exatamente isso que a Bíblia é. O que a Bíblia é? Uma coletânea, agrupamento de livros. De quantos livros? 66. Dispostos de qual forma? 39 no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, que formam um só livro. Então a Bíblia é a mesma raiz da palavra que a gente tem, biblioteca. Biblioteca é uma coleção de livros. A Bíblia não deixa de ser uma biblioteca no que diz respeito a ser uma coleção de 66 livros que dizem respeito a quê? A revelação especial de Deus ao homem. Beleza? Até aqui? Beleza. Dúvidas? Fala, Rebeca. A revelação natural seria algo que, tipo, todo mundo tem acesso? Exatamente. Ela é chamada de revelação geral ou natural justamente porque todo mundo tem acesso. A revelação geral ou natural, ela se dá na natureza. Todo mundo tem acesso à revelação geral ou natural. Seriam as ciências, então? Seria a natureza. Quando você olha assim, você acorda de manhã, qual é o seu nome? Raíssa. Raíssa acorda de manhã. Mora onde, Raíssa? Aqui Maria Paula. Aqui pertinho, Maria Paula? Tá lá pra fora. Lá para frente. Então você acorda de manhã, seu quarto dá para o nascer do sol? Sim, Sim. Você acorda cedo ou não? sim. Sim. Tá escuro ainda. Está escuro ainda, né? Quando você sai para trabalhar. Isso. Aí você pega aquele cafezinho, mora com seus pais? Mãe. Ah, sua mãe. Mãe é pai. Mãe e pai. Aí, sua mãe que faz o café da manhã? Eu que faço. Você que Primeira faz. rodada. Aí você faz o cafezinho, vai lá para o lado de fora às vezes, não todo dia, e vê o sol nascer. Aquela coisa, né? Aquele solzinho que vai nascendo, aquela árvore, os passarinhos. E aí você olha e diz assim, algumas vezes, cara, quem criou esse negócio tão bonito? Que negócio bonito, né? A criação. Vai numa cachoeira, você olha e diz assim, gente, que coisa fantástica. Aí a gente bota no Facebook, a criação de Deus, a natureza e tal. É isso aí. A revelação geral, ela revela o Criador. Mas de uma maneira. Essa maneira é suficiente para salvar as pessoas? Qual o seu nome? Cláudio. Por que não, Cláudio? Porque eu creio que muitas pessoas assim, tipo assim, eu conheço, eu lido com pessoas às vezes, só no trabalho. Uhum. Acontece alguma coisa assim, o universo está inspirando contra nós. Entendeu? Está conspirando. Está conspirando. O universo conspira contra. Entendi. Então são coisas que as pessoas, mesmo com toda essa beleza da natureza, muita gente não dá um mérito Ao Criador. Maravilha. Exatamente. Deixa eu avançar um pouquinho. Exatamente isso. Se você olhar Romanos
1, de 18 a 23, ele apresenta que a revelação geral, ela não é suficiente para salvar o homem. Por quê? Olha lá o que Paulo diz. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles aonde? No céu. Porque Deus não manifestou. Quando aquele solzão bonito nasce, você diz assim, ó, coisa linda, hein? O cara que criou esse negócio aí deve ser bom, hein? Alguém pensa assim, poxa vida, aqui é só uma brincadeira, né? Porque eles matam a pau na tecnologia, mas você vai dizer assim, olha, esses chineses são bons pra caramba, os caras construíram até um sol aí, olha que negócio maneiro. Embora eles tenham um projeto de construir uma coisa assim parecida. Mas se dissesse assim, os alemães, ó, os suíços, ó, quanta tecnologia, fizeram sol. Não é assim. Então, não é assim. Então, por quê? Então, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, no céu, ou do céu, se manifesta porque Deus lhe manifestou. Manifestou a quem? A todos os homens. Porque as coisas invisíveis, o quê? O que a gente não vê? Desde a criação do mundo, mistérios, né? Tanto o seu eterno poder como a sua divindade, ou seja, o que nós chamamos de atributos de Deus. Divindade, onipotência, eterno poder, né? A sua eternidade, o fato dele ser criador de todas as coisas, todas essas coisas que são invisíveis, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles quem? Os homens. Fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Indesculpáveis por quê? Porquanto, tendo conhecido a Deus, conheceram como? Por meio das coisas criadas. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, que é o Criador de todas as coisas, em semelhança da imagem de homem. Então eles criaram o quê? Ídolos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da idade de homem corruptível e de aves. Não sei nem como é que eu desenho um passarinho aqui. Quadrúpedes e répteis. Então, repito, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ora, do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens que mudam a justiça ou a verdade em injustiça. Como que eles mudam isso? Realizando o fato de que eles não atribuem a Deus, o Criador, a glória à criação. O que eles fazem? Eles criam ídolos. Então não é assim? Por que a ira de Deus está sobre homens pecadores? Porque ao olhar para as coisas criadas, eles não glorificam o Criador, mas eles criam um Criador para aquilo. Então, na religião oriental, no budismo, é a força do cosmos. No espiritualismo,
sei lá, Na feitiçaria, o caboclo é o dono da mata. é o dono da mata. Na cultura quechua dos povos dos Andes, né, os povos andinos, você tem lá a Pachamama, a mãe terra. Né, a mãe terra, não a terra. Tem até rituais que as pessoas fazem um buraco e ficam 3 dias lá, dentro de um buraco, jogam um negócio por cima, para a pessoa ficar na posição fetal, voltando ao seio da mãe terra. Né, uma adoração à chamada Pachamama. Enfim, perceba que a idolatria é a construção de ídolos no coração humano. Por isso a ira de Deus está sobre todo ser que, ao olhar para a criação, não glorifica o Criador, que é bendito eternamente, amém, como diz Paulo, mas cria um Deus em imagem de homem, de quadrúpede, de réptil ou de ave. Então, se você pegar lá a cultura egípcia, você tem lá deuses com formato de cães, você tem Apis, que é o deus touro, você tem, se eu não me engano, é Nut, que é o deus Ram, né? E que diga-se de passagem, Deus foi matando esses deuses, foi matando, entre aspas, né? Todos eles naquelas 10 pragas, aquelas pragas vão atingindo as divindades egípcias, desde o rio Nilo até o faraó. O sol, que fica em trevas. Ra, lembra de Ra? Lembra de Baby Consuelo? Baby Consuelo. Vocês não lembram, né? Da época de você. É da sua, Cláudio. Quantos anos você tem, Cláudio? Pelo menos você, Cláudio. Hã? 4, 5. Você é o? Paulo, quantos anos? Você pegou também. Você também pegou. Leandro, eu não sei. Das moças eu não vou perguntar. Me diz só seu nome. Elaine, eu não vou perguntar porque é indiscreto. E me diz o seu também. Luana. Porque pergunta indiscreta eu faço. Assim, é terrível, né? Um dia desse eu perguntei para uma pessoa. Eu até parei com esse negócio. Eu falei, e aí, esse menino está esperando neném? Ela falou, não. Aí você já fica com o resto da resposta para você. Ela era gordinha mesmo. Foi um terror. Eu fui levar meu carro na concessionária para fazer revisão. Aí a moça mostrou assim, tá, eu vou te dar meu WhatsApp, tá, para você perguntar da concessionária. Como é que está seu carro? Falei, tá bom. Aí ela me deu, e eu sempre comunicativo, mas às vezes eu pego pela boca. Aí pegou o telefone, mandou o WhatsApp, eu gravei o telefone e vi a foto. Ela estava com um rapaz. Eu falei, seu pai? Ela falou, não, meu marido. Eu falei, meu Deus do céu. Eu achei que o cara era mais velho. Né? E uma época... você também faz isso, Elaine? Elaine, né? Você tem... Isso é covardia. Também já me pegaram com essa. Pois é, já fizeram isso comigo com a minha esposa também. Eu perguntei. Ah, é? Seu pai e sua mãe vieram te buscar. Não, é minha mãe e meu marido. Tá. Eu tive uma academia, muitos anos atrás, no ano da minha conversão, em 96. Tinha um senhor que ia para lá com uma moça muito mais nova, mas era um cara assim, tipo 60 anos, com uma moça, talvez da sua idade. Quantos anos você tem, Raíssa? 24. Você tem quanto, Luana? 29. Você não parece ter 29, não. Parece mais novinha. Ela é jovenzinha. É o quê? Jovenzinha. Ah, jovenzinha. Aí assim, mais ou menos uma idade dessa, com um garotinho pequenininho, né? E eu sempre na secretaria ali da academia e via ele chegando e tal. O garotinho ia, abraçava ele e tudo mais. Eu pensei, avô. Bom, eu sei que lá pelas tantas o cara veio, bebeu uma água, ficou conversando comigo. Eu virei para ele e falei assim, poxa, legal, hein? Seu netinho deve gostar muito, né? Que eu vejo, ele curte. Aí o cara fechou a cara, o cara estava felizão da vida. Ele fechou a cara.
Aí virou para mim e falou assim, não é meu neto não, é meu filho. Eu falei, ih, caramba, deixa pra lá. Deu ruim. Então, deixa quieto. Bom, vocês também já pegaram essa. Pelo menos vocês dois já pegaram. Leandro, quantos anos? 42. Também, você também já pegou ali, não está longe não. Eu estou com 51, então vocês também não estão longe não. Bom, então, gente, essa aqui é a distinção entre revelação geral ou natural e revelação especial ou particular. Por quê? Porque embora a revelação geral ela expõe e apresenta o Criador, ela não é capaz de levar o homem à salvação. Ela só leva o homem à indagação de que existe um Criador. Quando você acorda, faz aquele café, sai de casa, olha o sol nascendo, você pode até não crer no Deus da Bíblia, mas você no primeiro momento precisa crer que isso é obra de um Criador. Correto? E o que a Bíblia nos dá a entender é que, olhando e vendo que isso é obra de um Criador, é responsabilidade da criatura, que somos nós, buscar conhecer esse Criador. Ora, se não fui eu que criei esse negócio, quem foi? E o criou para quê? Por qual motivo? Por qual motivo eu fui criado? Agora, essas respostas não são encontradas na natureza. Na natureza se encontra resposta para quais perguntas? Aquelas ali, ó. Não glorificaram nem... Não, minto, a de cima. Porque as coisas invisíveis, criação do mundo, o eterno poder, divindade de Deus, se entendem e claramente se veem. O que eu posso ver na criação? Eu posso ver que esse que criou todas as coisas, esse cara é poderoso. Não é isso? Esse cara é poderoso. Porque para criar isso tudo, um mar que a onda vai e vem, um universo desse enorme, uma coisinha dessa, como é que você, por exemplo, um ser gera outro ser dentro de si? Tem uma explicação biológica, mas quem criou esse negócio todo? Eita fé, que fofura. Já está aprendendo teologia só ouvindo assim. Vai crescer ensinando os pais. Então, é isso. Logo, a revelação geral, ela apresenta o Criador, mas ela não é capaz de salvar. Como é que um homem pode ser salvo? A salvação é por meio de quem? De Jesus Cristo. Como é que eu posso entender a mensagem do Evangelho apenas olhando para a criação? Eu não posso. Por isso Deus, com a revelação geral, mostrou que Ele existe e apresentou muitos dos seus atributos, ou seja, das suas características: onipotência, onipresença, onisciência. Mas o aspecto da salvação se dá a partir de quê? A partir da revelação especial, que é onde Deus, que criou todas as coisas, diz quem Ele é, como o indivíduo faz para ser salvo, para se aproximar dEle, para ter comunhão com Ele. Capite? Então, por isso que Deus nos deu a Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem para mostrar o caminho daquele que criou todas as coisas até a consumação de todas as coisas.
A Bíblia tem 4 temas predominantes. Se você observar bem, a Bíblia tem 4 temas predominantes. Quais são? Os temas são criação, queda, redenção, e consumação. Ou seja, como tudo vai terminar. Criação. Aonde que está a história da criação? Gênesis, vamos botar de 1 a 10, conquanto seja, na verdade, Gênesis 1. Deixa eu botar aqui, Gênesis 1. E Gênesis 2. Gênesis 1 e 2. Fala sobre a criação. Quem criou todas as coisas e tudo mais. Num estado bom, de perfeição. Não perfeito. Deus criou tudo num estado de perfeição. Deus não criou tudo perfeito. Tá? Se Deus tivesse criado tudo perfeito, teria criado outro Deus. Só Deus é perfeito. É um atributo que é apenas de Deus. Então Deus cria tudo em estado de perfeição. Poderia ficar mantido naquela condição? Sim. Dependendo da atitude de um cara que a gente conhece muito bem aí, que deu um problema danado na vida da gente, chamado Adão. Então, criação. Gênesis 3 explica como que essa criação maneira toda foi corrompida. Professor, o que é estado de perfeição? Estado de perfeição é, por exemplo, quando eu construo esse computador e ele sai novinho. Mas à medida em que eu uso ele, ele se desgasta. Não, mas de certa forma, ele como alguém perfeito, talvez tipo, tenha criado algo Não. perfeito e a própria... Não. Deus, perceba o seguinte, são argumentos filosóficos, tá? Se Deus é perfeito e ser perfeito é um atributo de Deus, somente Deus pode ser perfeito. Ainda que ele crie coisas em estado de perfeição, tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Pelo fato dele ser Deus. Por exemplo, Deus não pode criar outro Deus. Tudo que Deus criar que for perfeito, faz com que ele se torne igual a Deus. Não tem nada igual a Deus. Então, o próprio atributo da divindade não permite algumas coisas por parte do próprio Deus. Uma outra coisa, Deus não pode fazer o mal, não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago diz isso. Ele é conhecedor do bem e do mal, mas ele não é tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Deus pode mentir e ir contra a sua palavra? Também não. Mas ele não é todo-poderoso? Todo-poderoso para fazer tudo o que ele quiser. Sendo que, como Deus é perfeito, tudo que ele quiser sempre será bem, nunca mal. Então Deus nunca fará o mal. Deus nunca acordará um dia e dirá assim: ah, cansei de vocês. Sabe aquele negócio que eu falei que ia salvar todo mundo? Desisto. Mudei de ideia. Não pode. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, tem algumas coisas que, por ser Deus, ele não pode fazer, ele não pode ir, sobretudo, contra a sua própria natureza. Então, se ele não pode ir contra a sua própria natureza, ele não pode criar um outro Deus, ele não pode criar um outro ser coigual, porque ele não tem como fazer isso, pois essa não é sua vontade, nunca será. Tá? Então, quando a gente diz que Deus criou tudo em estado de perfeição, é que Deus criou aqui o Éden. Aí você diz assim, mas Luiz, professor, pastor, se a gente usar o computador, ele vai gastar. E ele vai se degradar.
Mas eu vou dizer para você, Rebeca, somente porque aquele nosso amigo lá no Éden fez aquilo que não devia. Porque se tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido eternamente e não a corrupção e a morte não teriam entrado no gênero humano. Mas como ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele corrompeu a criação. A partir daí, que a gente chama de queda, é o quê? É o momento em que tudo ficou detonado. O que é, Luiz? Todas as relações. O homem teve queda em vários aspectos. A queda teve implicações biológicas, a queda teve implicações sociológicas, a queda teve implicações antropológicas, a queda teve implicações psicológicas e a queda teve implicações ecológicas e mais, a queda teve implicações teológicas. Espera aí. No dia que você comer, você vai morrer. Ou seja, você vai detonar tudo. Como é isso, Luiz? Implicação biológica. Adão comeu e passou a morrer. O bichinho estava ali, novo, zerado, não tinha Covid, não tinha dengue, zika, chikungunya, não tinha nada. Nada tiraria a sua vida, salvo a queda. Salvo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a morte entrou, a morte física. Segundo, uma queda sociológica. Lembra que quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira idônea. Na verdade, o hebraico quer dizer uma companheira compatível. Se você olhar o texto hebraico, ele apresenta o quê? Adão nomeava a criação, não era isso? Aí ele olhava lá a égua e o cavalo, dizia, é maneiro, tem um casal ali, um parzinho, né? Aí olhava o jacaré com a jacaroa, o búfalo com a búfala, não sei se é esse o nome da bichinha, mas ele olhava para ele e dizia, não vai dar com esse búfalo aí, não vai dar para eu casar não, né? Com essa búfala não dá, não tem nada a ver. Ele percebia que não havia compatível para ele. Aí Deus faz a primeira cirurgia geral de clonagem humana da história. Dá uma anestesia geral, diz que deu um sono pesado em Adão, tira da costela dele lá, né? Não se sabe se costela ali no texto diz respeito a uma costela aqui lateral ou ao osso do externo, e faz uma companheira, né? Tira material genético e... Aí quando Adão acorda, ele diz o quê? Uau! Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não é isso? Beleza, essa é a bênção que Deus me deu. Depois da queda, quando Deus pergunta, Adão, o que fizeste? Eu não. Foi a mulher que você me deu. Foi essa praga aí, ó. Em outras palavras, a ruptura sociológica. Antes era harmonia e agora quebrou-se a harmonia sociologicamente. Antropologicamente e psicologicamente também. Adão sentia medo antes, no começo? Não. Sentia vergonha? Não. Então Adão sofria de depressão? Não. Transtorno de ansiedade? Não. Transtorno obsessivo compulsivo? Não. Seria borderline? Não. Só que nós herdamos tudo isso. Por quê? Depois da queda, quais são os primeiros sentimentos que Adão tem? Eu me escondi, porque percebi que vi que estava nu e tive medo. Ele teve vergonha e teve medo. Sentimentos patológicos que não faziam parte da sua natureza até então. Tem uma ruptura, tem uma queda psicológica e ecológica também. Aonde, Luiz? Ou cosmológica, que é o quê? Fica rompida também a relação do homem com o meio. Aonde isso? Não é agora com esse negócio de plástico, de sacola de plástico de mercado e garrafa PET.
Isso vem desde aquela época. Por quê? Porque lembra que Deus falou para ele: Adão, coma de todo fruto de toda árvore que é produzido no jardim. Tudo aqui é bom para você comer. Qual era a ordem natural das coisas? Do solo brotava tudo que era bom para comer, depois da queda. Por tua causa, Adão, então maldita é a terra. Agora, com esforço comerás o teu pão, com o suor do teu rosto. Por quê? Porque você vai ter que agora lavrar a terra. Por quê? Porque antes o que ela dava bom voluntariamente, ela vai dar voluntariamente agora o que não presta: espinhos, cardos e abrolhos. Então você vai querer tirar alguma coisa da terra? Agora, amigo, ó, você vai ralar o que você não fazia antes. Há uma ruptura. O mundo se torna hostil. Terremoto, maremoto, tsunami, vendaval. Parece que havia um equilíbrio da natureza maior do que o que há. E a ruptura teológica. Porque agora ele é banido daquele lugar onde ele tinha relação direta com Deus. Deus vai continuar tendo a mesma relação com ele direta? Não. Essa relação agora vai ser mediada. Pelo quê? Por aquele bicho que Deus mata e faz uma roupa de peles para cobrir a vergonha de Adão, que tipifica Cristo. Aquele bichinho morto, aquele primeiro bichinho morto em Gênesis 3, depois da queda, tipifica a obra de Cristo. O homem agora se aproxima de Deus somente por meio do mediador. Quem é o mediador? A vítima inocente que morre pelo culpado. Capite? Está tudo ali. Criação, queda. Redenção. Redenção você tem de Gênesis 4, melhor dizendo. 4 até Apocalipse. Gênesis 4 ainda vou botar na conta da queda, tá? Que é o primeiro assassinato, né? De Gênesis 5 até Apocalipse. Por quê? Porque Gênesis 5 já começa com a genealogia de Caim, com a genealogia de Sete, que entra no lugar de Adão. Uma descendência piedosa, que é onde Deus vai preservar o povo depois lá em Noé e tudo mais, por ser daquela descendência de Sete. Depois de Gênesis 5 em diante, tudo que você lê na Bíblia é a história da redenção. Como é que Deus vai se relacionar com o homem, os erros que os homens, seu próprio povo vai cometer, e sempre o esforço de Deus de buscá-lo novamente, de tornar a ele, de se fazer conhecido ao seu próprio povo, passando por tudo que você e eu conhecemos na Bíblia, até que em Apocalipse nós temos a consumação. Consumação aqui não é de restaurante, não, você chega, a consumação mínima ali, tem que comer a casquinha de siri. Tá? Não. Consumação, todas as coisas consumadas, está consumado. É o fim. Então a Bíblia fala de quê? Da história da redenção. A história da redenção, ela é dividida em 4 tópicos: criação, queda, redenção e consumação. Como é que você evangeliza uma pessoa? Você pode evangelizar a partir dessa regrinha. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus criou todas as coisas. E criou todas as coisas boas em estado de perfeição. Mas o homem desobedeceu a ordem de Deus, trazendo para si e para todo o seu descendente maldição. Por isso que hoje tem crianças que nascem doentes. Tem crianças que nascem deformadas. Por quê? Porque a queda fez o homem se tornar mal psicologicamente, mal fisicamente. Sua genética passou a ficar modificada. O homem passou a morrer, sofrer de vários problemas. Mas Deus, desde o princípio da queda, vem buscando trazer reconciliação entre ele e o homem. Enviou seu Filho Jesus Cristo para resgatar o homem dos seus pecados e
levar todo aquele que crê para a vida eterna, no lugar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem tristeza. Evangelho pregado a partir de 4 princípios: criação, queda, redenção e consumação. Beleza? Bom, então acabou, né? Isso aqui vai ficar para a próxima semana. Eu acho que não. Pelo menos se eu ficar esperando sinal aqui, nunca toca não. Das outras vezes não tocou. Semana que vem, nós vamos ver, vamos começar a entrar nesse negócio. A Bíblia foi escrita por um período de aproximadamente 1.500 anos. Vamos ver como é que foi esse negócio aí. Por cerca de 40 escritores diferentes. Sabia disso? Os 66 livros são escritos por cerca de 40 escritores diferentes, em 60 gerações. Legal. Começa pelo livro de Gênesis, por volta... Meu Deus. Ah, então entendi. Começa por volta do ano 1445, esse é escrito por Moisés, mas lembra, Moisés começa a escrever... Você é bombeiro, gente? O que é isso? Começa a escrever lá, mas ele fala de coisas até anteriores, né? E termina lá em Apocalipse de João, escrito no ano 96 depois de Cristo. Mas apesar de toda essa diversidade, ela contém uma coerência interna perfeita, onde todos os seus 66 livros encontram-se em plena harmonia teológica, doutrinariamente, sem contradições. Tem certeza, Luiz? Eu tenho um colega de trabalho que ele é chato, ele vive me mandando e-mail dizendo: olha, a Bíblia tem erros. Mas como é que a gente explica esses aparentes erros que existem? Porque não são. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem também. E tudo isso vai nos dar a certeza da autenticidade de que há por detrás de todos os autores humanos um único autor, que é o Espírito Santo. Como é que um negócio que começa a ser escrito 1.500 anos antes, e uma pessoa que nunca conheceu aquela, 1.500 anos depois, escreve algo que complementa e que não destoa daquilo que foi escrito? A gente vai ver isso a partir da próxima aula. Beleza? Perguntas? Que horas é a merenda? Bom, gente, só para recapitular aqui. Carol com a Giovana. Diego, Rebeca, que eu conheci pequenininha. Raíssa. Vital e sua moto. As pequenininhas, feliz. Beleza, Vital. Cláudio. Luana. Paulo, Elaine, Ana Cláudia e Leandro. Beleza? Então, maravilha, gente. Olha, prazer estar com vocês. Vou mandar para vocês hoje à noite a apostila, tá bom? E aí já indico para vocês qual a leitura que deve ser realizada. Tá bom? Na medida do possível, obviamente, assim, quem puder chegar no horário. Mas na semana que vem a gente tem os 2 tempos, tá? De 7 às 10. Eu quero ver se você é, de fato, perseverante. Fala, tia Rai. Giovana Ela vai falar o meu nome antes de falar o nome do irmão dela. Giovana tem quantos meses?